Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Aleluia. O Senhor ressuscitou e fez brilhar sobre nós a sua luz. Ele que nos remiu com o seu sangue. O Senhor ressuscitou. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo para nos encontrarmos com Ele à mesa da comunhão. Saúdo-vos a todos aqui presentes, bem como todos aqueles que nos veem através dos meios de comunicação social. A liturgia de hoje fala-nos de uma luz que irrompe o caminho de Paulo e da luz que irrompe tantas vezes a nossa própria vida. Por todas as vezes em que não acolhemos essa luz, vamos pedir perdão ao Senhor, reconhecendo-o como rico de misericórdia. Senhor, Cordeiro sem mancha, resgate da humanidade, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, milagre, prodígio e sinal, no meio do povo eleito. Cristo eleison. Cristo Senhor, palavra revelada e pão repartido, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos destes a conhecer o alegre anúncio da ressurreição do Senhor, fazei-nos ressuscitar para uma vida nova pelo poder do Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém quantos seguissem a nova religião, tanto homens como mulheres. Na viagem, quando estava já próximo de Damasco, viu-se de repente envolvido numa luz intensa vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e aí te dirão o que deves fazer. Os companheiros de viagem de Saulo tinham parado emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, nada via. Levaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Ficou 3 dias sem vista e sem comer nem beber. Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou-o numa visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor continuou: Levanta-te e vai à rua chamada Direita procurar em casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo, que está a orar. Entretanto, Saulo teve uma visão em que um homem chamado Ananias entrava e impunha-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido contar a muitas pessoas todo o mal que esse homem fez aos teus fiéis em Jerusalém. E agora está aqui com plenos poderes dos príncipes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor disse-lhe: Vai, porque esse homem é o instrumento escolhido por mim para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Então Ananias partiu, entrou em casa, impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor. Esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficar cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos uma espécie de escamas
e recuperou a vista. Depois levantou-se, recebeu o batismo e, tendo tomado o alimento, readquiriu as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos peregrinos e todos aqueles que nos assistem pela televisão. A primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos conta-nos a conversão de São Paulo, que está repleta de passos que pode iluminar a nossa própria conversão. Todo esse processo é um caminho cheio de indicações precisas para nos situar em que ponto do caminho da conversão nos encontramos. Em primeiro lugar, Paulo vai a caminho de Damasco, persegue os primeiros cristãos, os primeiros discípulos do Senhor. Noutro Evangelho ouvimos dizer: eu sou aquele que tu persegues, a Igreja de Cristo. E é a caminho de Damasco que se dá o primeiro passo. Num dia normal, como tantos outros que Paulo vivia, é irrompido pela luz. Uma luz brilha à sua volta, dá-lhe com força. É o primeiro encontro com o Senhor. E tem que ser sempre, obrigatoriamente, o primeiro passo da nossa conversão. Ressoa permanentemente nos nossos ouvidos e nos nossos corações o primeiro parágrafo da encíclica Deus é Amor, do Papa Bento XVI, em que nos diz que, no início do nosso ser cristão, não está uma ideia, uma filosofia, uma doutrina, uma moral. Está um encontro. Um encontro com Jesus, com uma pessoa. E quanto isto é importante, irmãos e irmãs. Quantos cristãos há que nascem, vivem e morrem cristãos sem nunca terem encontrado o Senhor? Tantos cristãos há cujo cristianismo é apenas uma moral, uma doutrina ou uma religião. É sempre o encontro, o passo obrigatório da nossa conversão. Eu converto-me quando encontro este Senhor.
E como Paulo, não identificamos logo tudo sobre ele, não o conhecemos logo em plenitude. Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Não devemos nós também fazer essa pergunta? Quem és tu, Senhor? Como te posso conhecer? Por vezes, as respostas temos logo na ponta da língua, só que são as respostas que são resultado do nosso pensamento, que na maior parte das vezes está errado. O Senhor não é quem nós pensamos, graças a Deus. É muito mais. É preciso conhecê-lo. Não se conhece o Senhor dizendo coisas sobre Ele. Só se conhece o Senhor conhecendo-o a Ele. Neste caminho de conversão há um segundo passo, que também tanto nos custa: a obediência. Levanta-te, vai a Damasco, vai à casa X, vai ter com este meu discípulo e faz tudo o que ele te disser. A obediência é a marca distintiva do cristão. Uma vez mais, para tantos cristãos, seguramente na sua maioria, o que nos salvou foi o quê? Estou seguro que olhamos e dizemos: foi a cruz. Mas não foi. Não foi a cruz que nos salvou, irmãos e irmãs. Foi a obediência de Jesus à vontade do Pai. Manifestou-se na cruz, com certeza. Sim, é ali que Jesus entrega a sua vida por nós. Mas o que nos salvou foi a obediência total de Jesus em cumprir a vontade do Pai. Um outro passo, não menos importante na nossa conversão, é a escuridão. A escuridão faz parte da própria luz. Muitas vezes, e não são 3 dias como Paulo passou, 3 dias cegos, não. Muitas vezes passamos vários anos de escuridão, sem perceber, sem compreender, sem deslumbrar nada, sem ver luz nenhuma, em que vivemos apenas confiantes no Senhor, sem desesperar, sem duvidar, sem nada pôr em causa. É preciso morrer para ressuscitar. A escuridão faz parte do nosso caminho de conversão. Só Deus é luz e só Ele vai iluminando a nossa vida conforme o seu desígnio. Como Maria também o viveu. Nunca a Maria, mãe do Senhor, Deus lhe mostrou o futuro todo. Nunca. Os próprios evangelhos nos atestam. E Maria, que não compreendia, guardava todas estas coisas no seu coração, na escuridão, mas sem nunca duvidar do Senhor. Depois destes passos, há sempre alguém que nos conduz à igreja, onde somos batizados, onde nos tornamos anunciadores do Evangelho. E nós só podemos anunciar o que conhecemos. E aqui reside o tema central da nossa conversão. Como é que nós podemos pregar o Evangelho aos outros, e não é só os padres, é cada um de nós batizados, se não conhecemos o Senhor? Anunciamos-nos a nós próprios. E quantas correntes há dentro da própria Igreja, mesmo daqueles que têm uma maior responsabilidade, como sacerdotes, por exemplo, em que se anunciam a eles próprios, porque não conhecem o Senhor. É na Igreja que nos encontramos com Ele. É na Igreja que, como nos diz o Evangelho de hoje, Jesus nos dá a sua carne e o seu sangue como alimento para este caminho.
Quantos de nós, cristãos, batizados, olhamos para a Igreja permanentemente procurando nela os seus pecados e os seus defeitos, em vez de perceber a presença forte do Espírito Santo que nela habita? É ou não é verdade? Quantas vezes dedicamos horas sem fim a dizer mal da Igreja, em tudo aquilo que lhe acontece, em tudo aquilo que ela faz, e nem sequer pensamos que nela habita em plenitude o Espírito Santo. E é Ele, em última análise, que conduz a Igreja. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje pergunta-nos muito concretamente a cada um de nós: em que ponto do nosso caminho de conversão nos encontramos? Que a mesma luz que irrompeu a vida de Paulo possa irromper hoje, aqui e agora, a nossa própria vida e ajudar-nos, em humildade e verdade, a encontrar a resposta ao ponto em que nos encontramos. Irmãs e irmãos, Jesus escolheu, preparou e chamou Paulo para que ele levasse o seu nome a toda a parte. Oremos pelos que continuam esse trabalho, dizendo: Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos que, por causa de Jesus, são ameaçados de morte, pelos que lhe perguntam: quem és tu? Como fez Paulo. E pelos que lhe respondem: eis-me aqui, como Ananias. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos perseguidores que se convertem e seguem a Cristo, pelos catequistas que lhes ensinam o Evangelho e pelos ministros que lhes dão o batismo e a Eucaristia. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos catecúmenos que adoram o Filho de Deus, pelos jovens que o reconhecem como o grande amigo e pelos adultos que aprofundam a fé batismal. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos descrentes que acolhem o Evangelho, pelos fiéis que acreditam nas palavras de Cristo e pelos que se alimentam do seu corpo e do seu sangue. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Por todos nós que adoramos o pão vivo descido do céu, pelos que fazem dele o seu alimento cotidiano e pelos que permanecem em Jesus e por ele vivem. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas.
pelas religiosas e religiosos que se consagram ao Senhor, para que cresça neles o espírito de caridade fraterna e do amor por todos os homens. Oremos. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, dai-nos hoje fome e sede de vós, e no último dia a ressurreição e a vida eterna. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória,
cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança:
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in a hand only. O corpo de Jesus Cristo é o pão da nossa unidade, o banquete dos filhos chamados para o Pai. Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho, anunciamos ao mundo a ressurreição do Senhor, a
o anúncio do reino do nosso Deus. Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho, anunciamos ao mundo a ressurreição do Senhor, a ressurreição do Senhor. O sangue de Jesus Cristo é a nova vida para o mundo, o mistério da morte e da ressurreição do mundo. Sempre que comemos o pão e bebemos deste vinho, anunciamos ao mundo a ressurreição do Senhor, a ressurreição do Senhor. Nossa Páscoa imolada, aleluia. É Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. A nossa Páscoa imolada, aleluia. É Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. A nova Páscoa, os batizados vêm com túnicas de festa
festa, as bodas do Cordeiro. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje convida-nos a fazer esta pergunta sobre em que ponto da nossa conversão nos encontramos. Procuremos encontrar a resposta. A todos desejo a continuação de um santo dia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Virgem bendita cante seu louvor, toda a nossa terra